Fala aí, pessoal, aqui é da Crack Music. Bem-vindos a mais um Pirates House Podcast. Pessoal, essa música, eu nunca perco a deixa. Porque essa era a música da turnê. Então, na hora que ela entra, ela tá escrita no meu DNA. Entendeu? Então tá tudo certo. No podcast de hoje, gente, eu quero aproveitar que nós estamos nos episódios do final do ano, né? Para falar sobre prosperidade, mas não da forma com que vocês conhecem. Não uma forma abstrata de prosperidade. Mas o que acontece quando a sua energia está alinhada? O que acontece quando você investe em você? O que acontece? Porque tem muita gente que está acostumado há muito tempo a viver sob pressão. Está acostumado a não atingir os objetivos ou então os objetivos custarem muito caro da própria energia, do próprio tempo, entendeu? As coisas, de certa forma, serem sacrificantes. Acaba virando uma normalidade. Exato. Embora isso não seja normal. Exato. Isso seja comum, mas não seja normal. Então, eu vejo que até algumas pessoas, elas diminuem os sonhos delas, elas diminuem as coisas que elas querem, porque se eu já fiz isso aqui me custou isso. Né? Pera lá, né? Também não vou gastar minha energia à toa, não vou tentar fazer um negócio que vai me custar muito caro na cabeça, né? Não é nem sempre uma questão de valor, mas é uma questão de tempo. É uma questão de bem-estar, é uma questão de tudo isso. Então, uma das coisas que me fez na minha vida toda apostar e apostar sempre foi porque desde o início, quando eu apostei, eu tive coisas inimagináveis. Pois é. Então, eu meio que me acostumei. O benefício sempre vem muito Exato. maior do que a aposta que vai ser feita. E então eu sempre sei o valor do salto, mas eu acho que as pessoas não sabem. Quando você investe em você, você está dando um passo muito grande, porque você está dizendo para você que você pode. Uhum. E isso é algo de poder, é aquilo que invade em você. Então você começa a achar que não tem os limites. Porque quando você encaixa a sua realidade, você encaixa teus sonhos dentro da realidade, você está passando uma mensagem dizendo que você não pode. E você não vai esquecer deles, tudo é demais, né? Exatamente. Eles vão continuar assim, ó. Você continua sonhando, tem isso. Mas vira uma fantasia. Sim. Porque você tenta ajustar os sonhos, você não transforma em metas, você tenta ajustar os sonhos dentro da tua realidade. Agora, quando você ultrapassa essa barreira e você aposta em você, você está passando duas informações. Uma eu mereço. Uhum. E outra eu posso. Uhum. Essa combinação do eu mereço com eu posso é inimaginável. Todo mundo que saltou, todo mundo que mudou de realidade sabe o valor disso. E aí você fica mais ousado, porque você quer mais, Todo mundo, ninguém se vicia no ruim. Né? As pessoas querem mais aquilo que é bom. Uhum. Então, você começa. E agora, essa sensação de poder do eu posso e essa sensação do eu mereço é que faz toda a diferença de como vai ser a sua vida. Eu acho que uma das grandes transformações da minha vida foi quando eu consegui me descolar das situações. O fato da situação estar favorável ou não favorável, isso deixava de importar para mim. Por que eu digo isso? Quando eu comecei a minha carreira, ou melhor dizendo, né? Quando eu comecei a realizar os meus sonhos profissionais, e que não dava para ninguém me dar, isso tinha que acontecer para mim. Por exemplo, você, minha mãe, você sempre, enfim, me deu tudo que eu precisei, mas você não tinha como me dar um hit. Não. Você não tinha como me dar música internacional. Uma turnê. Não tinha como. Tinha. Então, isso tinha que vir muito do que eu era capaz de manifestar. Mas aí que tá, olha só que legal que eu quero explicar. E por isso que eu tô trazendo esse assunto. Todas essas coisas eram uma crença que eu não tinha como ter crença de merecimento. Por quê? Porque não tinha nenhuma garantia de que isso ia acontecer. Mas nunca tem. É isso que eu ia falar. Mas é porque as pessoas, elas esperam, elas viram e falam, não, se eu acreditar que eu mereço... Para você conquistar as coisas, você não acredita que você merece. Eu sei que tem muita gente que fala isso na internet, mas por experiência própria, você não acredita que você merece. Você duvida que não vai dar certo. Você duvida do fracasso. Você não tem certeza absoluta de que vai funcionar.
O único merecimento nisso aí é o seguinte: eu mereço ter a sensação que eu tô buscando. Porque Mas assim, você não tem certeza de nada. talvez pelo fato de eu não ter um padrão emocional, e quem já viu a gente conversando sobre a Iris já sabe disso, talvez eu nunca tenha conseguido passar pra minha mente uma coisa que eu não conseguisse ver. Entendeu? Essa história de você imaginar uma realidade muito clara na sua cabeça e aí você acreditar nela, isso nunca funcionou muito bem pra mim. Então, se vocês estão assistindo e isso não funciona bem pra vocês, eu vou explicar como é que você vai fazer isso acontecer, que foi como eu fiz pra mim. Para pessoas que não conseguem ver e sentir aquilo que não está acontecendo, mas ainda assim vocês têm sonhos, vocês têm vontades, vocês querem se tornar pessoas bem-sucedidas, prósperas e etc., vocês têm que fazer de outra forma. Você tem o sonho, você tem o desejo, por exemplo, eu queria um hit. Só que eu virava e falava assim, eu posso ter um hit? Ah, eu posso. Posso sim. Você sempre falou isso. Sempre, sempre. Eu falou acho isso. eu acho que eu posso fazer isso sim. Eu acho que eu tenho capacidade de fazer isso. E aí eu ia me provando em poucos, digamos assim, poucos testes de que eu tinha capacidade. Era assim que eu criava o meu merecimento. Eu precisava comprovar. Mas eu ia dizer exatamente isso. O merecimento e as apostas, elas são gradativas. Isso. Porque o que acontece é que a pessoa vê o seguinte: normalmente a gente vê o estado que a gente está e aonde a gente quer. E como a gente não se movimenta, porque normalmente o estado que a gente quer está muito distante daquilo que a gente está, e não importa o quanto você cresceu, você sempre vai desejar algo mais distante, que é isso que vai te mover. Só que quando você vê a distância, você fica imóvel. E aí você não vai ter merecimento, você não vai ter essa sensação de merecimento, e você vai ter a sensação da esperança, mas você não tem a sensação do merecimento e nem do poder. Agora, quando você faz pequenas ações que estão ao seu alcance, ou às vezes não estão ao seu alcance, mas não estão tão longe de você, ali você testou, deu certo, aí você fala, então já estou no caminho. Sim. Aí a trajetória é muito mais rápido e ela não vai sendo gradativa como foi no início. Ela vai gradativa até um determinado momento, depois ela faz assim. Você já tem um grau de confiança muito grande, aí ela faz assim. É o que todo mundo fala de saltos. É exatamente isso. Uma das coisas que eu repeti isso várias vezes e na prática era o seguinte, vou dar o exemplo do hit em específico. Naquele ano, era 2015, eu queria fazer um hit internacional. Eu não tinha nem produtores direito lá fora trabalhando comigo. Eu tinha um produtor que era um grupo, mas eu falava só com um. E eu tinha um outro produtor que me encontrou no SoundCloud. Meu SoundCloud é terrível, entendeu? Não sei nem como ele me encontrou lá. E era um produtor pequeno, então todas as músicas que chegavam pra mim eram músicas que não eram músicas de ponta. Eram instrumentais que eu avaliava como instrumentais velhos, músicas sem pé nem cabeça, que não dava pra você entender. Não tinha alguém que conversava comigo. O cara mal falava inglês direito, era italiano, mandava as coisas e falava, vê aí. O que eu fazia? Mas ele reza bem. Ele é italiano, aí eu só falava isso pra Carol. Eu falava, Carol, a única coisa que eu preciso saber é aonde ele frequenta. Porque esse cara ter encontrado você do outro lado do mundo, ter dado tudo que ele não tinha o que fazer com aquilo. Você transformou em música. Na segunda música que colocou, virou um hit, colocou ele, apareceu a gravadora. Aí eu falei, ele reza muito bem. Vou explicar para vocês uma questão de mentalidade. E é isso que eu quero ensinar para vocês aqui, porque uma coisa é o salto que vocês vão dar, mas vocês também só entendem o salto se vocês entenderem um pouco de mentalidade. E esse é o objetivo da Pirates House. Então, o que eu fazia? A primeira música que ele me mandou, eu não gostei e eu não fiz direito. E aí ele me desafiou. Ele me mandou assim, eu acho que você pode fazer muito melhor do que você está fazendo. Isso bateu no meu brilho de perfeccionismo. Você vai muito mais, eu acho que... tipo assim, eu acho que o que você fez, desculpa até a expressão, tá uma merda. Entendeu? E não existe isso pra mim.
E aí eu fui lá, voltei no estúdio. Aí vocês acham que a gravadora pagava o estúdio? Não. Quem pagava o estúdio era eu. Eu pagava o estúdio. Eu ia pro estúdio, eu sabia o tempo que estava rolando, eu sabia quanto custava, eu sabia o que eu estava fazendo ali. Então, eu me considerava uma artista ali dentro. Quando eu pagava, quando eu tinha o meu tempo, quando eu estava gravando, eu era uma artista ali. E se eu era uma artista ali, eu era uma artista capaz de fazer um hit. Então, toda hora que eu ia fazer, primeiro eu entregava para o universo. Falava, Deus, universo, está na sua mão. Isso aqui. Era assim mesmo, gente. Não tem mentira nisso, não. E eu pegava o meu celular, ou então um monte de papel que eu saía levando, e eu começava a anotar ali as letras. E eu ia gravando. Eu não fazia... Você não trabalhava com pop? Eu não trabalhava com pop, eu não fazia a menor ideia do que eu estava fazendo. Tinha a hora que a música parecia que vinha pra mim no refrão, tinha a hora que eu tinha insight no início da música. Eu gravava tudo separado, todo mundo, ninguém entendia o que eu estava fazendo. Mamãe não entendia, o técnico do estúdio não entendia, ninguém fazia cara sorrindo pra mim, ninguém tinha cara de aprovação. Eu fazia cara de que, tipo, o que você tá fazendo aí dentro? O que você tá fazendo? Mas eu pensava assim, se eu sou uma artista, o meu ponto principal aqui é a música. Não é parecer que eu sou uma artista, é ser. Então, eu tenho que estar prestando atenção no que eu estou fazendo. Se eu sei o que eu estou fazendo, eu tenho que parecer com o que eu sei que eu estou fazendo. Então, eu estava lá, prestando atenção, fazendo acontecer. Uma música, 2 músicas. Olha, gente, durante 1 ano, eu gravei... Eu entregava gravado, pronto, porque a mesma música tem várias versões. Então, às vezes, eu ia no estúdio 3, 4 vezes para a mesma música. Tá bom? E pagando todas essas vezes. Num ano, eu entreguei 4 músicas prontas por mês. Exatamente. Trabalhando com pessoas que eu não conhecia, que eu não tinha como comprovar a veracidade, a existência, se eram mesmo produtores ou se era isso e aquilo. Isso. É o que eu falava para você. Desculpa até te cortar. Sim. Mas eu falava isso para ela. Porque a maioria fala o seguinte... Ah, mas quando eu tiver condição... Ah, mas quando alguém olhar para mim na área artista é muito assim. Quando eu for descoberta, quando alguém olhar e perde-se a vida inteira tentando fazer com que a pessoa olhe. E eu dizia para ela, falava o seguinte, tá, você precisa de quê? De um investidor. Aí eu falei, mas nem você investe em você? Uhum. Como é que você quer que alguém acredite nos teus sonhos, nos teus projetos... Se nem você, que sabe deles, porque o outro não sabe. Exato. Que não sabe o seu potencial, porque você sabe do seu potencial. Se você sabe do seu potencial, se você sabe que você pode fazer, que é possível ser feito, e você não investe, por que o outro que não conhece nada disso... Não te conhece, não está dentro da sua cabeça, ele deveria te reconhecer. Deveria reconhecer uma coisa que você ainda não viu de você. E esse aí é o grande plus das coisas. As pessoas que investem nelas mesmas são pessoas que crescem. E as pessoas que acham que alguém tem que investir nelas, elas nunca vão experimentar esse sabor do eu mereço e do que eu posso. Uma das coisas que acontece para pessoas mentais como eu é que a imaginação, por mais que todos nós temos, ela não é o suficiente para me convencer a fazer as coisas. Eu preciso agir. Eu preciso ter o meu cenário. Eu preciso já estar sendo. Imaginar por si só, eu não consigo sentir aquilo dali. Então, eu passei 15 anos no estúdio. Primeiro, quando eu decidi ser uma artista musical, eu não sabia compor, eu não sabia cantar, eu não sabia tocar nenhum tipo de instrumento. É verdade. Eu não era, como é que diz? Porque tem pessoas que têm ouvido absoluto e etc. Esse não era o meu caso. Eu não tinha músico nenhum na família. Não tinha como alguém dizer para mim que o que eu estava fazendo estava certo ou estava errado. E eu tive professores que falaram para mim que eu jamais conseguiria trabalhar como artista musical ou com banda e etc. Professores que falaram isso para mim. Mas por quê? Você é gema, você tem o seu controle, você tem a sua definição. E nem sempre, principalmente quando é muito novo, ele não tem esse controle. Então, ele desafia, ou seja, ele não desafia. Ele é muito obstinado, porque ele lidera a própria vida. E, às vezes, a pessoa que está na frente, ela se sente afrontada por esse comando. Então, espeta.
há um confronto. E muitas vezes eu tive que ir, e foi por isso que eu comecei essa trajetória, Aham, porque ela me era muito nova, acompanhava em todas as aulas. porque ela era muito nova, ela desafiava e ela dizia, não, eu vou fazer dessa forma. Aí a professora dizia assim, não, você vai ter que aprender. E aí virava o inferno e eu olhava o relógio, né, passando e meu dinheiro indo. Aí eu falei, não, peraí, não, o velocímetro anda rapidinho, você não tem noção. E Aí eu foi a comecei a partir desse acompanhar. momento que eu comecei a aprender a fazer as coisas acontecerem, mesmo quando as pessoas não te aprovavam. Exatamente. Entendeu? Foi desde esse primeiro momento. Só que tudo que eu fiz, eu peguei como ensinamento. Como se eu tivesse vários mentores me ensinando o que eu precisava saber. Eu considerava cada pessoa, eu considerava as situações mentores. Porque eu ia precisar ter responsabilidade, maturidade, e eu ia precisar saber focar na hora que eu fosse precisar, né? Vou falar essa palavra de novo. Precisar. Mas eu comecei a aprender desde aula de canto, desde aula de música, a trabalhar com pessoas que não necessariamente estavam me aprovando. Mas todo mundo que cresce é assim. Administrar aquilo dali. Então, você não precisa saber fazer lá da frente, o que eu digo, né? Você não precisa pegar a pior via da escalada e falar, não, eu agora vou começar por essa daqui. Você pode começar por coisas menores, mas você tem que saber que várias coisas menores vão te levar lá na frente. Então, quando eu já tinha essa percepção desde o início, eu fui insistindo. Eu insisti no canto e eu comecei a aprender o emocional pelo canto. Foi. Eu insisti na parte da teoria musical, que todo mundo achou que eu ia largar a música nesse momento. Nesse momento. E foi a parte que eu bem mais chato, gostei, E ela gostou. entendeu? Porque eu conseguia traduzir a frequência para algo que eu conseguia ver. Gente, eu ia com ela pro estúdio depois do horário do trabalho e eles ficavam repetindo aquilo. Mamãe falava, cara, essas palavras estão no meu cérebro já, porque voltava. Exatamente, porque tinha a parte teórica e depois fazia aquilo no piano. Gente, e eu não podia dormir. Eu ficava de frente para a professora e ela olhava para mim. E eu falava assim, gente, como é que eu vou fazer? Porque era sonífero, era muito chato. E eu falava assim, como é que ela consegue ficar nisso? Aí eu começava a mexer no celular para baixar a cabeça, para poder fingir que eu estava prestando atenção em outra coisa e eu dormia. Então, tudo. E por que eu estou falando isso? Porque tudo tem a parte chata também. Na minha cabeça, isso sempre foi um treinamento. Mas Não é. importava as caras que as pessoas faziam pra mim. Pra mim, aquela situação era um treinamento. Era um treinamento que estava o tempo todo avaliando o meu desempenho. Se eu sabia lidar com aquilo. Mas se você conhece o seu projeto, você acha que ele é viável, você acha que você é viável, e você não quer pagar nenhum preço por causa disso, Exato. então o seu projeto não é viável. Você não é viável. Porque tudo é uma aposta. Ninguém entra na faculdade sabendo que vai ser um excelente profissional. Ele investe 5 anos ali dentro e não investe pouco. E só por conta disso ele tem uma chance de trabalhar naquilo que ele faz. O sucesso é uma outra aposta. Olha, nos meus primeiros 2 anos de canto, eu não cantei. Não. Nos meus primeiros 2 anos de canto, Verdade. eu só fiz exercício de respiração. Só fiz exercício de respiração. Eu não cantei nenhuma música nos primeiros 2 anos. É um mas excelente exercício. Ali eu aprendi o que era vibração, Vibração. no corpo. Mas tudo pra mim era uma fase que eu tinha que aproveitar, era um aprimoramento que eu tinha que saber. O que eu sei hoje de frequências não foi só o que eu aprendi na teoria musical, é o que eu aprendi na prática no meu verdade. corpo. Eu tenho uma noção muito ampla. Por quê? Porque eu não tive pressa. Eu fui fazendo tudo bem feito e por isso eu dei saltos muito mais rápido do que muita gente. E muito mais consistente do que muita gente. Então, o que eu quero explicar pra vocês
é que eu não acreditei e eu não tinha como me convencer de que eu ia chegar num hit, de que eu ia chegar numa turnê, de que eu ia chegar nisso. Mas eu sabia que eu precisava fazer o que estava nas minhas mãos naquele momento. E que eu precisava, porque o assim, caminho se faz no movimento, né? investir além do que eu achava que era possível no momento. O Sim. investimento, ele é sempre além do que você acha que é possível. Porque a aposta é o ponto de crença em você. É a hora que você fala. Porque se eu tenho isso e aposto isso, eu já entro dizendo o seguinte, eu posso perder. Mas quando eu aposto isso e aposto isso e aposto a outra coisa, a primeira coisa que você faz é a sua postura. Se eu estou apostando, porque eu quero ganhar, porque eu quero fazer muito mais. Uhum. E você faz, porque ninguém entra na faculdade sabendo que ele vai ter, ou um médico que entra na faculdade, um cirurgião, ele vai depositar aí 8, 9 anos da vida dele. Uhum. E se ele não for bom? Mas isso não passa na cabeça dele, porque senão o pai não paga a faculdade, nem ele vai. Entendeu? Um engenheiro, sabe? Ele vai depositar e você vai ver que no decorrer do processo, lá na frente é que você escolhe o que você vai ser. Então, quando você entra, você tem uma visão geral. Você não tem uma visão pontual do que você vai fazer. Então, tudo na vida é investimento. Não tem jeito. Se você não der o primeiro passo, você não vai ter a meta. E existe um ponto que você já investiu há um tempo ali, que mesmo que você ainda não esteja vendo o resultado, você se sente apta de escolher o próximo passo. O que eu digo? Nesse ano de 2015, que eu estava gravando direto, quando chegou lá para setembro daquele ano, acho que foi novembro, não tenho certeza. Mas lá para o final do ano, eu já tinha trabalhado como artista que eu queria ser e feito hits Muitas músicas. o ano inteiro. Eu já tinha vivido aquela realidade o ano inteiro. Então eu lembro que eu estava no estúdio, estava fazendo música e estava falando com você. Eu virei e falei assim, mãe, eu não sei se eu vou continuar nesse projeto porque eu acho que eu já estou pronta para o outro. Eu acho que eu posso muito bem já dar o próximo passo. Acho que o meu tempo de treinamento aqui já acabou. E voltei a gravar a música lá. Ainda virei e falei assim, eu acho que essa vai ser uma das últimas músicas que eu vou gravar nessa situação. Por quê? Porque eu já me sentia pronta para algo muito melhor. Eu não sentia como se aquilo tivesse falhado. Eu sentia que, olha, eu já vivi isso esse tempo todo. Eu já estou madura para um próximo desafio. Sabe o que aconteceu? Nesse exato momento, eu fui gravar. E olha só, gente, eu não estou mentindo. Isso daqui não é historinha de filme, não. É minha história. E eu gostaria que alguém falasse com essa clareza para mim, que era tudo que eu queria. Por isso que eu estou fazendo esse podcast. É verdade. Entendeu? Não tinha modelos a serem Não tinha. seguidos, E era um né? saco isso. Sempre um negócio muito viajado, muito bem construído. Nunca um negócio muito real, assim, mais simples, mais direto. Então, por isso que eu estou fazendo isso aqui. Então, eu fui gravar naquele dia e eu lembro que eu terminei de gravar a primeira estrofe da música, eu tava fazendo a última versão daquela mesma música e o meu telefone tocou. Sabe quantas vezes eu tinha recebido o telefone da gravadora na Itália? Nunca. Eles não conseguiam nem falar inglês direito. Eu não estava entendendo o que ele queria. E ele virou e falou assim, você conhece a Hitmania? Não, não conheço. Você conhece a Universal Music? Conheço. Virou e falou que a música que eu tinha gravado ia entrar pro álbum de hits da Universal Music, Italy. Na hora, eu dei meus gritos, entendeu? Eu vou ver se até se eu acho depois pra botar, na hora que eu botar esse podcast. Você tem gravado, né? Eu tenho gravado, eu gravei, que eu virei e falei assim, isso aqui é uma história. História de uma artista, um momento incrível como esse tem que ser gravado. Gravei no celular. Então eu falei, por quê? Porque na minha cabeça era isso. Eu estava construindo a minha história. Então eu não tinha como mostrar para os outros ou esperar dos outros. Eu tinha que fazer para mim, construir para mim.
Isso sempre foi muito importante pra mim. É isso que eu tô querendo passar aqui pra vocês. E aí, quando isso daí aconteceu, aí eu mudei a minha cabeça. Eu virei e falei assim, beleza, agora vamos ver como é que eu vou lá na Itália pra ver o hit. Por quê? Porque já tinha saído, já ia entrar em 2016. Porque você sempre fecha o álbum antes. Exatamente. Então, gente, ninguém me contou, as pessoas não vieram falar comigo, não teve um glamour que apareceu para que eu entrasse. Eu construí isso. Eu construí as coisas que eu achava que tinha que ter, que funcionava, que fazia sentido para mim. Entendeu? Olha só, a gravadora não pagou para eu ir para a Itália. Eu paguei para eu ir para a Itália. Eu investi em como eu iria para a Itália. E olha só, foi você que pagou a minha passagem da Itália? Não. Não. Sabe o que eu fui fazer, gente? Eu fiz um curso de milhas. Porque eu virei e falei assim, eu preciso começar a investir em mim, eu preciso começar a bancar mais as coisas, além das minhas aulas, além da minha formação. Eu já sou uma artista, eu valho esse dinheiro. E aí eu comecei a fazer tudo isso. Fora toda a parte de registro de música, registro disso e daquilo que eu aprendi a fazer. Muitos. Gente, eu construí a minha carreira. Então eu tive coisas realmente impossíveis que as pessoas nem imaginam. Como um hit aqui, como um hit ali. E eu não sei quem encontrou a minha música lá fora. Eu não sei quem disse isso. Eu não tinha nem como saber se o hit ia sair por essa gravadora. Mas era o que eu tinha para fazer ali naquele momento. Eu lembro que essa música que foi o hit foi a única música de um ano inteiro que eu falei da onde eu vinha, que era do Rio de Janeiro. Entendeu? E como era a energia daqui. Exatamente. E por que eu fiz isso? Porque eu fui conversar com aquele meu amigo, que é o Ralph Green, que é um herói americano. Hoje em dia ele já não está mais nos esportes paralímpicos, mas ele é um campeão. E hoje em dia ele já trabalha... Eu não posso falar a empresa que ele trabalha, mas enfim. Ele é um grande, grande gestor. Então, o que acontece? Eu conversando com ele pelo telefone, ele sempre trouxe essa visão de campeão para mim. Meu melhor amigo virou e falou assim, Carol, você tem que falar da música da onde você vem. Ao invés de eu fazer como eu estava fazendo o ano inteiro e dizer, não, eu sou a dona da verdade, eu virei e falei assim, pô, tá aí, vou fazer isso. Eles fazem muito isso, né? E foi a música escolhida. Você tem que construir sua raiz, você tem que construir o seu local, e aí sim você tá pronto para sair. Exato. E você aí, tem uma base. A música foi escolhida. A música que eu achei que não seria. E era uma música realmente falando do Brasil, falando daqui, nem do Brasil, do Rio de Janeiro. Exatamente. Então, o que eu quero explicar para vocês? Eu fiz durante um ano várias músicas que eu fazia porque eu não sabia se eu me escolher. Eu achava que eu não tinha expressão de dinheiro e ser conhecida para a gravadora me colocar lá na frente. Então, eu fazia várias músicas para outras pessoas. Várias músicas. Eu fazia música para rapper, eu fazia música... E aí, eu pude testar e aprender vários estilos musicais. Eu escrevia várias músicas que eu sabia que teriam possibilidade de hit. E a música que eu falei sobre mim, mesmo sem saber se era essa forma, foi a forma escolhida. E você foi testando como é que montava. Porque tudo tem uma estrutura. E se você der um salto daqui para cá, você não criou estrutura. Então, você é muito frágil, você não tem base. Qualquer coisa te derruba. Ela não. Ela, fazendo essas músicas, ela aprendeu a produção. Você aprendeu como criar o que você queria passar com música, com as letras. Sim. Eu fui a congressos de música. Eu ia a palestras, eu perguntava, eu tentava entender cada vez mais. Eu entendia como funcionava o processo. Eu fazia negócios, eu conversava com produtores. Exatamente. Então, gente, você não vai viver no... Você entrevistou os grandes DJs? Eu entrevistei os grandes DJs. Eu entrevistei de graça. Eu fiz um trabalho de graça para um grupo de produtores que eu trabalhava lá fora. Porque ninguém era tão fluente assim que conseguiria fazer todas as entrevistas. Quem fez as entrevistas do Tomorrowland fui eu. E eu me ofereci. Eu não cobrei para isso. Eu fiz de graça.
Porque eu sabia que eu ia perguntar coisas que eles não responderiam a não ser para a imprensa quando eles estivessem interessados em dar entrevista. É. Entendeu? Então, gente, eu investi o tempo todo no tipo de pessoa que eu queria ser. E todo mundo faz No isso. meu aprimoramento. Todo mundo que cresce sólido faz esse tipo de coisa. É que quando você vê, você conhece a pessoa no estado inicial e você conhece ela já lá na frente. Então você acha que ela saiu magicamente de um estado e foi magicamente para outro estado. Ou então a pessoa vem de um sofrimento, que ela perdeu noite sem dormir, isso aconteceu. Eu não perdi noite sem dormir. Não. Muito pelo contrário. Eu sabia que eu tinha que manter o foco, eu sabia que eu tinha que manter a frequência. O processo é muito bom. É muito bom. É muito bom. É e se muito ganha bom. dinheiro no processo. Muito. Sabe? É que você só olha o início e o fim. Mas posso falar? Mas deixa eu explicar uma coisa. E quando a gente olha o princípio e fim, é complicado porque quando você olha o final, significa que você já está no começo de novo, porque você vai dar outro salto. Uhum. Então, o final do seu sonho é você voltar para o estado iniciante, e você vai começar a sonhar outro sonho. Você não sonha antes porque você está sonhando com aquele. Uhum. No momento que você falar, cheguei, no momento que você queria o hit, e você teve o hit, você falou para mim, mas o hit não resolve todas as coisas que eu quero. Aí ela falou assim, agora eu quero mais. Voltou para o estado iniciante, porque ela quer uma coisa que ela ainda não conhece. Então, aí ela começou a dizer, eu tenho o hit, então eu tenho que ter abertura com imprensa. Ela não sabia fazer isso, ela teve abertura com imprensa internacional, e aí muita imprensa internacional. Quando ela começou a rodar na imprensa internacional, ela falou assim, eu quero uma turnê nos Estados Unidos. Voltou para a condição iniciante, porque como uma turnê para americanos nos Estados Unidos, ela não tinha rastro daquilo. Então, ela teve que montar de novo. Então, o processo, ele não é doloroso, ele é um processo muito bom. E se ganha dinheiro no processo. E a visão é que lá na frente você vai voltar para o estado inicial. É assim que o mundo funciona, é assim que o mundo anda, é assim que você evolui. Você hoje está no estado inicial, você vai criando estrutura, você vai investindo em você, até você chegar em um determinado momento. Aí, aquele momento que você achou que era o topo, você volta para o estado inicial, porque você vai querer outro topo. Você, quando ela diz, o teto vira chão. Sim. Entendeu? Uma das coisas que é muito importante para uma pessoa no padrão que eu tenho, que é o padrão mental, que é o GEMA, a crença do merecimento vem o quanto você investe, o quanto você paga. Exatamente. Você se acha dono do teu sonho a partir do momento que você paga ele. Você se acha dono daquilo que você sabe a partir do momento que você paga isso. Você aluga um carro, você não é dono dele. Agora compra para ver. Compra o carro. Compra a sensação. Primeiro você já começa, minhas regras, é assim que funciona, é para lá que eu vou. Você começa a ter realmente viver as experiências que você quer, como liberdade para decidir. Quando não é seu, você não tem liberdade para decidir. Não, você não tem. E uma dos grandes problemas de não merecimento que eu vejo em muitos alunos é porque, em muitos alunos e seguidores, e eles estão mudando isso absurdamente, graças a Deus. É muita aula, é muita live para isso. É essa questão de você achar que você tem que ganhar, que alguém tem que reconhecer em você. E você não ter o que eu digo, né? O peito para bancar, para dizer eu vou, eu faço. Porque o eu vou, eu faço, eu posso, ele só vem depois que você começa a bancar. Entendeu? Só vem. Não é que você não tenha crença de merecimento, é que você não está provando isso para você. Seja dono para ver como você não fica exigente. Não, é só ver. A pessoa que ela sente o poder de realização, ela diz que ela vai fazer dinheiro. Quem não tem diz que vai ganhar. Mas olha só, a pessoa que vai fazer dinheiro, ela comprou cursos para aprender a fazer dinheiro. Sim, sim. Entendeu? Quando você diz eu vou mudar de vida, você tomou uma decisão ali. Mas agora, o que você vai fazer para isso? Eu vou esperar um momento que alguém vai me ver
ou uma situação externa vai estar propícia para que eu cresça. Não sai do lugar. E aí eu vou falar uma coisa para E vocês. se sair, é muito frágil, porque você não tem estrutura para te sustentar. Em todas as coisas que eu fiz na minha vida, desde a área musical até também a área agora ensinando as pessoas, nenhuma situação externa me foi favorável. Nenhuma. E é o que move, né? Nenhuma situação externa parecia que ia dar certo, ou as coisas estavam estabilizadas, ou a família inteira estava estabilizada, ou o Brasil estava estabilizado. Na verdade, o Brasil era bem complicado Para sua área. para minha Para a área. área que ela estava exercendo. Porque o Brasil, ele estava tomando uma vertente na área da música que não é uma vertente que eu gosto. Não é o tipo de coisa que eu acredito, não são as mensagens que eu acredito. E o fato de eu ainda fazer música em inglês era uma resistência tremenda. Então, eu tinha que ter um esforço muito maior, porque eu tinha que me comunicar com o outro lado do mundo, parecendo que eu estava lá, como se eu tivesse acesso àquelas pessoas, porque aqui não era assim que funcionava para mim. Então, o que eu quero dizer para vocês, que vocês às vezes olham para mim, a confiança que a gente tem, a confiança que eu tenho, porque assim, a minha mãe, ela tem um histórico de conhecimento e etc. E isso muitas vezes para as pessoas que são mais novas, elas viram e falam: "Ah, tá, mas a sua mãe entendeu? Mas dentro dessa o mestre, área, né?" Eu vou te não tive falar, eu nenhuma. tenho 29 anos e boa parte das coisas que eu fiz antes disso. Então, nunca é uma questão de idade, tá? E aí eu venho dizer uma coisa pra você. Nunca foi favorável. Você tá achando que, de repente, é a primeira vez que você tá vendo uma pressão externa, primeira vez que você tá vendo a pressão do Brasil, a pressão do mundo, a pressão disso e aquilo, a pressão de repente, não ter um emprego no dia seguinte? Será que é mesmo tudo novo pra você? Será? Porque nunca foi. Não, nunca. E nunca Nunca vai foi. ser. E alguém como eu, e eu posso dizer, todas as vezes que você quiser alcançar saltos muito grandes, a situação imediatamente vai deixar de ser favorável. Porque você quer uma coisa que não existe ainda. É só ver. Na minha área, as pessoas que trabalham em desenvolvimento pessoal, quase todas elas vieram de contrastes muito fortes. Muito fortes. Eu posso te falar, eu não vim desses contrastes tão fortes. Porque também isso não é um caminho. Eu não vim. Mas eu vim com uma dúvida e uma curiosidade muito grande. Porque eu sou bióloga, mas não foi minha primeira opção ser bióloga. Uhum. Entende? Eu nem sabia da existência da biologia, porque aonde eu estudava, ou você seria médico, engenheiro ou advogado. Uhum. Fora isso, você não seria mais nada. Sabe? Então, não se falava em biologia. Imagina biologia. E como eu não passei no primeiro período, eu resolvi fazer 6 meses, olha, como um bom agitador, eu falei assim, eu vou fazer 6 meses a faculdade, que eu tenho pontos para passar de biologia, porque em 6 meses eu cumpro algumas matérias que são da outra que eu quero passar. Quando chegar a 6 meses, eu faço a prova, passo, e aí eu já fiz Não algumas teria perdido matérias, tempo. não teria perdido tempo como um bom agitador. Quem conhece já sabe, é assim, foi assim que eu pensei. Só que como eu entrei como biologia, eu me encantei, eu falei, mas é isso aqui que eu quero aprender, não é o outro. Minha família quase me internou, né? Porque não tinha sentido. Quem era biólogo? Sabe? Aí falavam assim: você quer ser professor de biologia? Não. Então, mas você gosta do que da natureza? Gosto, mas não quero estudá-la. Então, o que você quer fazer? Também não sei, vamos no caminho. E eu fui no caminho. Então, quando você faz isso, e aí eu descobri que eu nasci pesquisadora. Uhum. É o que eu sou. E eu tenho, e conforme eu vou andando, vão vindo as dúvidas, eu vou procurar responder essas minhas dúvidas. E cada resposta que eu fui dando, eu fui criando
estruturas de estudos e ganhando dinheiro. Eu não perdi dinheiro estudando, eu ganhei muito dinheiro estudando, mas eu ia montando as coisas no processo, porque eu também não via lá na frente. Eu tive vários contrastes, mas eu não via aquilo como um empecilho, eu só Não, ajustava vira o parte do caminho. treinamento, sabe por quê? Exatamente. Porque você tira tanta coisa boa de aprendizagem. Eu estava explicando ontem para a mentoria. Muitas vezes você perde dinheiro agora para não perder muito depois. Muitas Exatamente. vezes você banca erros para que o erro não seja maior depois. Como é que você vai conhecer se você tá uma Exato. fase inicial? Você tem que se permitir ser inicial, E depois, iniciante no processo. uma das coisas que sempre me manteve como norte foi saber o quão grande eu queria ser. Porque aí tudo que estava acontecendo comigo parecia muito pequeno. É. O Tony Robbins fala isso. Entendeu? Se você tiver um grande propósito, é o que te move. Porque O resto parece pequeno. achar que o contraste não vai acontecer no processo Ah, mas uma coisa, é ser inocente. uma coisa é importante dizer. O contraste vai acontecer mesmo que você não tenha propósito. Sim. Mesmo- Aliás, peraí, vamos formular isso aí. Não é assim, não. O contraste vai aparecer muito pior se você não tiver um propósito. Então, para o teu próprio bem, siga teu caminho. Faça Porque valer a pena. se você não seguir o seu caminho, o universo vai fazer você se movimentar. Sim, 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 sim. E aí, eu vou repetir uma frase que eu vi de uma das pessoas que também falam sobre treinamento pessoal. O quanto você espera perder para você começar a se movimentar? Uhum. Porque como é que o universo faz você se movimentar? Pelo contraste. Você não pode ficar parado. Então, quando você para, o universo vai agir para fazer com que você mova-se. E aí, como é que ele age? Contraste. É, e uma coisa que eu tenho pra falar, eu já falei isso até em música, meu Deus do céu, como isso é forte. Presta atenção. Você vai ter sempre 2 trabalhos. Se você quiser culpar o outro, você vai ter 2 trabalhos. Você vai culpar o outro e ainda vai pagar o preço Ainda vai ter que ir pagar daquilo o dali. preço. Entendeu? Você pode dizer, por exemplo, Carol me alfinetou, ou Carol falou isso, ou estou incomodado com o que a Carol falou. Mas você vai ter 2 trabalhos. Você vai ficar incomodado e você vai ter que resolver o incômodo. Por quê? Porque a Carol não resolve o seu incômodo. Entendeu? Ninguém vai resolver o que você está sentindo. Ninguém vai resolver o que você está pensando. E, minha filha, tem um lastro de gente aí para trás. Se botar os antepassados daquele post, né? Tem um lastro de pessoas aí para trás. Então, Com assim, experiências muito próximas da que você está vivendo. Ou você acha que você é filho de chocadeira e desceu aqui sem em branco, lastro, né? em branco. Folha em branco. Não, você não é uma folha em branco, não. Deixa eu te falar, se você tem a constituição que você tem, se você tem a cor de cabelo que você tem, os olhos que você tem, você não trouxe só isso não, tá? Você trouxe padrões mentais e padrões emocionais dos seus antepassados. Sim. Então, experiências. você não chegou aqui nessa vida em branco, você chegou aqui nessa vida com uma visão de mundo e um propósito, que é libertar. Você vê as crianças hoje. Pô, você tem que continuar o que eu estava terminando de falar aqui. Não, mas eu estou continuando, deixa eu te explicar. Olha só, da minha época, todo mundo que nasceu da minha época, quando olha a tecnologia de hoje, os cabelos arrepiam, vão todos para cima. Uhum. Então, por quê? Porque por mais que a gente seja usuário, a gente não consegue ser da mesma forma de pessoas que nasceram com a tecnologia aí. Uhum. Tá, mas um bebê de 2 anos, o que ele aprendeu? Ele não tem vida suficiente para dizer que ele sabe mexer nisso aqui. Uhum. 3, 4 anos. Ele não tem vida suficiente para aprender como é que isso aqui funciona. Uma pessoa de 58 anos tem vida suficiente para fazer que isso aqui funcione, mas ela olha para isso aqui e fala assim, sabe só o básico, entendeu? Quando começa, vem para cá, puxa para lá, você sabe, mas você precisa de pessoas novas. Mas um bebê de 4 anos, uma criança de 4 anos, ela não teve tempo suficiente, os pais não deixaram os equipamentos na mão deles. Cai, quebra, muito pequenininho. E eles podem ter acesso.
Entrega o celular na mão de uma criança de 4 anos. Ela desvenda seu celular em 5 minutos. Ela vai chegar onde ela quiser sem precisar de ensinar. O que é isso? Qual a diferença, né? O que é isso? Não seria que as pessoas mais velhas criaram uma resistência? Eu não sei, isso não é da minha época, isso aqui é o mal do século, não é? Tem muita gente que fala isso. Eu não preciso disso, ou muitos estão no mercado de trabalho, precisam. Mas e a criança lá, que nasceu? Da onde é que ela veio? Da onde que veio essa informação? Então, isso não é mágica. Isso é frequências. Aquela criança foi formada num conjunto de frequências que estavam no ambiente, que estavam regendo aquela época. E ela nem precisou aprender, ela já veio com aquilo impresso. Então, o mundo é muito maior do que você possa imaginar. Sim. E você As suas negligenciar... habilidades, o seu potencial é muito maior do que você possa imaginar, mesmo que você esteja tentando ignorá-lo. Se você negligencia ou não, é problema de cada um. Mas isso não vai te livrar de estar dentro e sobre as regras, sobre as leis desse momento. Então, eu posso até não gostar de tecnologia, mas se eu não tiver a tecnologia, eu não tiro o dinheiro do banco. Sabe? E ela vai evoluindo. Então, querer ou não, você vai obedecer às regras. Então, por que eu estou falando isso? Porque quando você não se move, o contraste vem. Meu pai, ele tem horror à tecnologia. Mas ele não consegue mais tirar dinheiro do banco. Ele não consegue se locomover. Ele, que era uma pessoa extremamente independente, hoje em dia ele é dependente da minha mãe, que tem alguns anos só menor abaixo dele e que sabe todas as senhas, Tudo. mexe, vai, adora o TikTok, adora. Então, Sabe ela tudo que eu faço no sabe Instagram. tudo, lê tudo, sabe? Responde post dos outros, né? Eu já falei, a senhora vai ser presa. Então, o que acontece? Ela acompanhou o movimento. Meu pai parou. E meu pai tem uma cabeça maravilhosa, mas ele está o quê? Ele está impedido de viver no mundo porque ele criou uma resistência ao novo mundo. Então, quando você cria uma resistência, você vai sofrer o contraste. E é isso que eu ia falar. Você vai pagar mais caro. Muito mais. Porque você vai criar resistência, depois você vai ter que tirar a resistência, e isso vai consumir tempo, dinheiro, uma série de coisas. Então, assim, pare de criar tantas resistências. Pare de se incomodar tanto com tudo que outras pessoas falam, outras pessoas veem. Para de observar tudo que você não quer. Para, porque já está consumindo a sua energia, já está consumindo seu dinheiro, já está te atrapalhando pra caramba. Então, assim, se economize. Quer fazer uma economia? Para de olhar o que você não quer. Para de se estressar à toa. Para de ficar surtando. Você ganha tempo, você ganha mais dinheiro. Você vai ver que vai sobrar. Mais vitalidade, vai sobrar tempo. Vai sobrar tempo, vai sobrar dinheiro, vai cair oportunidade. As coisas vão começar a acontecer, porque tem hora que a gente tem que fazer isso. E uma das coisas que eu sempre tive é não querer perder. Eu não quero perder. Eu não quero perder tempo. Eu não quero perder dinheiro. E porque eu não quero perder dinheiro, eu não tenho problema em passar uns errinhos. Exatamente. Por quê? Porque eu sei que eu quero mais ali na frente. Porque eu sei que eu quero algumas coisas e eu vou precisar aprender. E é melhor aprender no menor do que você aprender no grande. Porque você tomar susto lá na frente. Então, assim, muitas... Você tem que criar estrutura, não tem jeito. Só tem uma coisa que é certo. A estrutura para você chegar onde você quer. E no momento que você começar a se sentir daquela forma, e talvez sentir não seja o seu forte, como também não era o meu, o que eu fazia? Eu treinava, até o momento que eu virava e falava, não, agora eu já sei, eu já estou pronto para o próximo passo. Aí o que eu queria acontecia. Mas você vem de uma constituição de estrutura. Para mim, sempre foi assim. Criar estrutura, a primeira impressão que eu tinha pela minha constituição, por ser ditadora, eu achava que era perder tempo. Entendeu? Então,
quando falava assim, eu tô nessa situação, eu quero chegar lá. Nossa, aí você tem que criar estrutura. Eu falava, puxa, mas vai demorar muito então para chegar lá. Eu queria para ontem. Por que que eu vou ter que fazer isso daqui a 2 anos se eu quero agora? Daqui a 2 anos eu nem sei se eu quero mais isso. Então, isso é uma visão dos agitadores. E aí é que tá. Só que, por eu ter apostado a minha vida toda, eu descobri que sem a estrutura era muito vulnerável. Então, mesmo não gostando e querendo as coisas para ontem, eu sei que tenho que ter uma certa estrutura. Então, e aí eu descobri, fazendo, que o que eu achava que era longe demais é porque eu atribuía o ganhar só lá. Você não viu ganhar no processo, Não, né? eu via que assim, se eu quero isso aqui, não tenho, né? O que eu quero tá aqui. Aham. Então, eu não ganho até chegar aqui. O meu ganho tá. E muita gente pensa assim. O meu ganho é só depois. E aí, muita gente não monta a estrutura porque ela diz o seguinte: mas eu não tenho esse tempo todo para gastar. Olha só, para gastar, para ganhar só lá na frente. Essa é uma visão constitucional. Eu tinha essa visão também. Sabe? Eu tinha uma vírgula, eu tenho o tempo todo. Todo mundo que fala alguma coisa e que, não, mas aí a gente vai fazer. Esse a gente vai fazer, isso causa uma catástrofe na minha cabeça. Porque eu digo assim, a gente vai fazer significa que vai demorar muito. Entendeu? Pode ver que eu fico. Tá, aí quando chega então nas equipes que elas começam, não, deixa eu explicar. Eu falo, não explica não. Fala assim, o que é? Quantas vezes eu cheguei para você e falei assim, vem cá, por que você não vai nos tópicos? Por quê? Porque o agitador, ele acha o seguinte, vamos economizar tempo. Isso é bom, porque o empreendedor tem que economizar tempo. Mas se ele não cria estrutura, ele vai chegar lá e ele vai cair. E por isso que a vida do agitador, às vezes, ele tem uns altos e baixos, ele ganha muito dinheiro. Quando ele ganha muito dinheiro, ele perde todo o dinheiro. Aí ele ganha todo o dinheiro de novo, aí ele perde o dinheiro todo de novo. Só que aí ele começa a ter uma visão de mundo dessa gangorra, porque a visão que você tem do mundo é aquela que você construiu, não é regra. Então, pegando o gancho do que você falou, cada um vai ter uma visão diferente de como faz o processo funcionar. Mas você vai descobrir as vantagens se você estiver agindo. Exatamente. Eu não sabia. Toda vez que alguém fala que vai montar uma estrutura de alguma coisa, a primeira frase que vem e falo, que saco. E olha só. Mas se eu não montar essa estrutura, e eu só descobri, um agitador falando, tá? Que eu descobri que precisa de estrutura, por quê? Vocês acham que eu não perdi por falta delas? Exato, foi pela experiência. Eu paguei. Eu paguei pela falta de estrutura. No dia que eu paguei, eu não gostei. Então, eu hoje sei que se eu não fizer, eu vou pagar. Eu não quero pagar, então eu faço. E é assim que funciona. Só que você ganha dinheiro no processo inteiro. Você pode ganhar mais dinheiro quando você chegar lá, mas você ganha o processo inteiro. Não é só a partir daquele momento que sua vida vai começar, que a sua experiência vai começar, que você vai se divertir, que você vai se descansar. Não é. É o processo. Quer ver? Se desgasta a semana inteira e diz assim, quando chegar no final de semana, eu vou descansar. Se você descansar, eu duvido. Se desgasta a semana inteira. Aí, quando chegar no final de semana, você fala, não, eu vou me divertir, eu não quero saber de ninguém. Duvido, você já chegou lá todo estrupiado. Você já chegou devendo, como é que você vai ter saldo para Não tem. Para relaxar? Provavelmente você não vai sair, você não vai querer fazer nada. E eu falo isso de uma parte emocional. Exatamente. Porque a sua parte emocional e a mental, elas vão cobrar um preço do seu físico. Então, agora, só tem uma coisa, né? Digamos assim, né? Explicando grosseiramente, são 3 camadas. Existe o mental, o emocional
e o físico. Tirando o espiritual, que é uma coisa além, tá? Mas só contando com essas 3 camadas que a maioria das pessoas consegue entender e reconhecer. O físico, ele é a mais densa dessas 3 camadas. Ele é a que recebe informação dessas 2 e é a que permite informação chegar para essas 2 também. Mas posso te falar uma coisa. Se o físico desligar, essas 2 camadas não servem de nada. Pelo menos nessa dimensão. Dizem que tem outra. Mas nessa dimensão não vai funcionar. Se o teu físico desligar, cansou, dormiu, essas outras 2 não vão agir por você. Então, de uma certa forma, a camada que você menos liga, que é o físico, é uma das que você tem que estar prestando atenção. E lembrando que você não se nutre energeticamente só pelo que você come ou pelo que você respira. A sua motivação, a sua ação, ela parte do mental e ela parte do emocional, da interpretação dessas 2 camadas acima. Então, todas elas vão ter que trabalhar muito bem, você não pode perder nenhuma de vista, mas realmente o emocional e o mental é mais legal que o físico. Então, as pessoas tendem a ficar romantizando esse lado e esquecer de botar em prática. Mas você depende do seu bem-estar físico para que os outros 2 consigam trabalhar. Você depende da tua ação física para que você comece a ter mais ideias e você enxergue outras coisas para inspirar o teu emocional, inspirar o teu mental a ir além. Porque senão você só vão sobrar as reclamações. Porque uma vez que a mente identifica um padrão, uma vez que você já fez aquilo 2, 3, 4 vezes, você vai querer coisas diferentes. E isso é normal, isso vai te mover para frente. Então, todo esse papo aqui hoje, e eu estou tentando deixar da forma mais clara possível, menos romantizada possível, é que o que você for fazer, decidindo fazer ou não fazer, você vai pagar o preço dos 2, porque o não fazer também é uma ação. Só que é uma ação que não é para frente. Entendeu? Então, isso daí pode te ajudar muito nessa questão do medo. Medo de tomar atitudes. Não tomar uma atitude também te trará consequências. Também. Sim. Isso é uma escolha. Então, o que você tem que olhar para a sua vida é que entender de desenvolvimento pessoal, entender, até que seja de lei da atração, entender a sua constituição, dos seus antepassados e etc., de como você funciona, esse é o básico. Porque senão, isso eu vou te falar, senão você corre o risco de, enfim, terminar uma história ainda se perguntando o que você veio fazer aqui. Entendeu? Mas o que você veio fazer aqui é libertar todos esses padrões de pensamento que impedem a tua linhagem de evoluir. Como, por exemplo, a ideia da solidão. Como, por exemplo, a escassez, a ideia de que vai faltar. Como, por exemplo, a necessidade, né? A gente viu muito anel de harmonia na Iris, né? Muito a necessidade da paz e etc. Os anéis de tensão. Todas essas coisas que nós explicamos na mentoria, eu sei que muita gente está boiando aqui, mas explicando bem rápido, é que muitas das dúvidas que vocês têm, e eu falei isso já no Stories até, que quando você fala dos seus antepassados, você pensa em espíritos. Quando fala da lei da atração, das camadas mentais, etc., você fica tentando imaginar as camadas mentais. Aí, daqui a pouco, você já está achando que você é um ET, né? Porque você está assim, eu não vejo nada disso no meu dia a dia. Eu não vejo nada disso em mim, a não ser quando as pessoas falam da dor. Ah, porque a escassez faz você não ter dinheiro. Uau, já entendemos. Ah, porque isso aí aconteceu. Mas aí você entende. Agora, todos os outros você não entende. E isso não te torna menos, porque eu também não entendia, tá? Eu também não entendia, eu virava e falava, isso não faz o menor sentido. E quando falavam que você está atravessando a camada tal, eu ficava assim, não tô vendo isso aí. Porque... Quer ver como é que você não vê, calma, mas você faz? Calma. A pessoa falava do campo eletromagnético. Até me mostrar o campo eletromagnético, aí eu falei, não, agora a gente começou a ver fazer sentido. Mas antes não estava. A forma que as pessoas falavam, tudo é energia. E daí? Eu não conseguia entender.
Quando, pela análise da íris, que é literalmente um mapa aonde monta a tua estrutura mental, a tua estrutura emocional, a tua estrutura física, e mostra as marcas que vieram dos seus antepassados e agem em você hoje, e isso, gente, é uma análise da iridologia, mas existem várias cadeiras dentro da iridologia, tá? É porque a minha mãe faz isso há 30 anos, então eu tenho uma visão mais completa do que funciona. Mas aí, pra mim, fez... E é isso que a gente tá ensinando a vocês hoje em dia, é isso que a gente vai ensinar no Clube da Prosperidade. Você vê tudo. Você entende tudo. Você entende o que você veio fazer aqui. Você entende que as suas crenças limitantes não são suas. É parte de um processo. Você se vê como parte de um processo e não como sozinho, isolado, variável, esquecido pela natureza. Você não acha que, de repente, o fato de você não ter acreditado numa oportunidade que parecia boa porque você tinha medo de perder foi uma culpa sua? É porque, de repente, essa ideia, essa informação veio dos seus antepassados para que você não perdesse mais. Mas você vai saber apostar se você entender isso. Sabe? É você entender que você é parte de um processo de informações emocionais e mentais. É você entender que existe uma continuidade. Isso sim é muito, desculpa a palavra, foda. Porque você começa a enxergar horizonte. Você começa a ver que os seus sonhos, que as coisas que você quer manifestar nessa vida, não é porque você é materialista, não é porque você é uma pessoa emocionada, não é porque você é isso e aquilo. É porque é parte de um processo, a história Exato. que você está continuando. Fala. Você vem de uma linhagem. Querendo você, gostando de você ou não, isso está acontecendo muito agora no Catar, né? Porque estão chocando as culturas e nós achamos que a nossa é melhor. O Eles acham Catar, que com certeza, a acha que a deles é dele melhor. é certa. Eles têm razão de achar porque as coisas funcionam lá de uma forma e a gente acha que é certo porque as nossas funcionam de outra forma. Só que quando a gente olha o Catar, nós olhamos com os nossos olhos. Nós não sabemos como é que esse povo foi criado, quais eram as situações. Estou falando de forma biológica. Quando você entra num lugar, um biólogo entra num lugar que ele vai analisar, ele analisa o ambiente, qual é a forma que aquela população funciona, quais são as ações que estão envolvidas ali. Então, nós não olhamos para isso, nós olhamos da seguinte forma: eles não agem da mesma forma que nós agimos. Eles olham para a gente com os olhares deles e dizem: quase nada dá certo lá, e eles estão querendo dizer que aqui funciona. E aí há o choque que a gente chama de choque cultural. E para que a gente tenha uma visão mais próxima, a gente tem que conhecer como funciona lá, da mesma forma que eles têm que conhecer o que funciona aqui. O problema é que ninguém conhece nada e está cheio de opinião em tudo. E como também acontece com a gente. Você não conhece a sua família, você não conhece a sua linhagem, você não sabe de onde você veio, você não entende as características que você traz, você renega, que eu acho incrível isso, você renega o seu passado, por pior que seja, não estou colocando aqui, sabe, por pior que tenha sido. Depois de 4.000 pessoas, você acha mesmo que não teve um muito bonzinho e muito malzinho. Entendeu? 4.000 pessoas, 4.000 vidas envolvidas, você acha que não teve nenhum carrasco na história. Sabe? E você acha que também não teve nenhum herói? Não teve nenhum herói, não teve nenhuma coisa bela, nenhuma coisa muito ruim. Claro que teve. Tá tudo envolvido. Olha para trás e veja o cenário mundial. Nós viemos de 2 grandes guerras, guerras o tempo todo. Descobriram o Brasil, as Américas, porque estava muito legal na Europa, estava tudo assim farto, não teve ninguém com fome, ninguém matou ninguém, ninguém destruiu ninguém, entendeu? Tem culturas que eram canibais. Então nós temos todas essas constituições. Nós brasileiros, então, temos muitas delas. Então achar que só tem aquela linhagem maravilhosa, todo mundo é rei, todo mundo é rainha, Ou só tem uma linhagem perversa? ou só tem uma linhagem perversa, para mim o surto está aí.
Porque com 4.000 vidas envolvidas, você tem tudo ali dentro. Agora, quais que você está acionando? Quais informações você está acionando? Você está deixando agir na sua vida. E os antepassados, eles tinham as vidas deles, eles tinham as situações em que eles se encontravam, que você não estava lá. Uhum. Então, não tem essa questão de que, eu só tive antepassado ruim ou só tive antepassado bom. Só que lembre-se que ele está presente em todas as suas células da tua constituição. Então, renegar os seus antepassados em todas as suas células é dizer que você também não presta. Pode ser polêmico, mas é isso. Você está passando uma informação que você rejeita a sua constituição. A grosso modo, seria você olhar para a mão e falar: eu te odeio, quero que você desapareça. Entendeu? Então, aí depois você quer trabalhar o merecimento. Não, mas eu mereço tudo de melhor, mas você já se rejeita. E eu contei isso ontem no treinamento, que eu vi um pastor falando que ele foi rejeitado no nascimento. Mas ele não nasceu por conta da rejeição. Ele nasceu porque ele era uma obra divina. Então, ele só nasceu porque ele era uma obra divina. Eu deixei Carol transcorrer tudo isso. Mas... permitiu, né? Vocês viram. Exato, né? Sentiu? Se ninguém aposta em você, seja você aquele que aposta. Uhum. Se ninguém acredita em você, seja você aquele que acredita. Sabe? Se ninguém te abençoa, agora eu falo. Desculpa. Se ninguém te abençoa, se abençoe. Porque no meu processo eu nunca tive alguém que me apoiasse, mas eu me apoiava. Às vezes, eu fiz um curso de treinamento mental lá atrás e eu achava que eu era muito boa naquilo ali. E ficava impressionada, olha só, que os instrutores não me viam tão boa como eu achava que era. Então, eles pegavam pessoas do grupo e como se desse uma evolução maior para elas. E eu dizia assim, mas eu sei o que eu estou fazendo. E por que eu não estou nesse grupo? E aí eu virei, e é por isso que eu quero ensinar vocês, e eu virei e falei o seguinte: é? Porque eles chegavam a dizer o seguinte: nossa, porque o universo, mas eles trabalham mais a mente, abençoa a tua força. E eu falei: pô, mas eu tenho uma força danada, e por que ninguém está me vendo? E aí eu falei o seguinte: eles estão fazendo, então eu estou fazendo por mim. Eles abençoavam lá, eu abençoava aqui. Uhum. Se você é filho de Deus, você pode se abençoar. E olha muito só, bom isso. A partir dali, eu falei que as minhas mãos seriam grandes forças. Nem você sabe disso. E o que todo mundo fala até hoje? Que quando eu ponho a mão, dá certo ou cura. Eu faço. E isso não precisei de ninguém para fazer. Mas como todo agitador, ele é muito reativo. Então, quando eu vi que ninguém olhava e diziam que eu não sabia, eu falava: então, eu sei. Da mesma forma que esse pastor falou: não me queriam, mas Deus quis. E eu estou aqui por uma obra divina e não por uma obra humana. Cada um que está aqui é por uma obra divina. Que pelo menos tem um investimento de 4.000 vidas para que esteja funcionando aqui. Então, você não é filho de chocadeira. Você não é uma pessoa largada no mundo. Você tem um investimento. Algumas dores passaram? Claro. Você já resolveu tudo que você queria na tua vida? Ou você deixou alguma coisa para lá porque você tinha outras coisas mais importantes? Seus antepassados também fizeram isso. Eles precisavam sobreviver. Como é que as dores passam? Eles precisam sobreviver. E então eles não podem pensar naquilo que dói, porque eles precisam sobreviver. E é assim que a dor passa de geração para geração. Se você também deixar fazer, se você também deixar para lá porque você precisa sobreviver, essa dor vai continuar passando. Até a hora que você vai tomar uma atitude. Vai saber como que você funciona. Eu não conheço a minha linhagem. Conhece sim. Se você souber, existem marcas delas em você.
Você não precisa conhecer seu antepassado. Você precisa apenas conhecer as marcas que agem em você. E você atuar exatamente em cima disso, tudo vai fazer sentido. E os saltos que você deseja vão acontecer. Por quê? Porque você deseja, porque você vive o contraste. E se você olhar para o contraste, você não vai sair dele, você só vai criar mais contrastes. Então, se você tem a marca na escassez e você só olhar em todo mundo que sofre muito para ter dinheiro, que dinheiro é muito sacrifício, você vai criar mais sacrifícios. Se você começar a buscar o contrário, aquilo que você deseja, e você focar, e você investir naquilo que você quer, tudo muda. E aí você vai descobrir um outro estilo de vida. Você rompe essa dor transgeracional. Daqui para frente, é menos uma dor que você passa para frente. Porque ficou na sua mão resolver. Conforme você estava falando, eu estava pensando aqui em tudo que eu já vi. Como eu falei muito hoje aqui sobre a minha parte musical. Mas como eu já expliquei para muita gente, eu cresci dentro da parte de energia por sua causa. A minha mãe, ela tinha um spa, né, que ela foi diminuindo, que ela foi perdendo a paciência de lidar com pessoas em lugares muito grandes. Agora aí eu virei e falei assim, vamos pro digital que você vai gostar mais. E ela gostou, e ela gostou muito. Então, mas era um lugar de 20 mil metros quadrados, tá? Era uma live, né? Aí agora ela já criou Pois é, gente. Mas vocês acham que a gente deve reduzir ou aumentar? Não, vai fazer uma live por semana. Agora tem tudo, tem podcast, Aí, tem de repente evento. o evento virou. Eu falei, oi, todo mundo, o que você acha? Eu falei, não tô achando não. Por que eu tô dentro? Tá dentro. E me empurraram lá para dentro. E eu vou explicar por quê. Esse projeto, obviamente, ele não é novo, né? Ele, na verdade, começou em você e agora tá em mim. Eu tenho 29, você tem... Eu tenho 58. 58. Eu tava vendo, na sua época, com mais ou menos 30 anos, eu tava no auge desses treinamentos. Exato. Então, o que aconteceu? Já com a parte corporal. Por que eu tô falando isso? Quando a minha... Olha só como é uma questão de evolução, cara. E olha só como a gente não precisou conversar sobre isso e já está acontecendo. Eu era muito nova. Então, a primeira parte da minha mãe, quando eu nasci, ela estava fazendo muito congresso, ela estava fazendo muito evento desse tipo de coisa, ela produzindo. Então, eu vi os palestrantes, mas eu não conhecia, eu era muito pequena. Eu estava vendo aquilo tudo acontecer. Eu conhecia os cientistas como se fossem tios. Entendeu? Eu sentava, mexia nos cristais sem nem saber que aquilo era cristal. Eu só sabia que eu não podia botar muita mão ali, não, senão eu ia tomar um esporro. Mas eu sabia que eu podia ficar por ali. Entendeu? Eu fazia todas as terapias sem saber nada do que eu estava fazendo. Eu pegava a agulha no pé da minha mãe e ficava fazendo assim. Mamãe, quando perdia a paciência comigo, ia mandar algum terapeuta me arranjar alguma coisa para fazer. Eu estava fazendo acupuntura, meditação eu nunca fiz. Não. Mas o resto... eu já fiz. E eu passava o dia inteiro no spa. Quando eu não estava na escola, eu estava no spa. Eu estava no ofurô, eu estava numa atividade na piscina, eu estava fazendo massagem. Eu faço massagem desde que eu nasci. E também fico em cima dela quando ela estava fazendo massagem desde que eu nasci. Por quê? Porque sempre tinha uma massagista, a mamãe sempre fez massagem e eu sempre tinha que esperar aquilo acabar. Então, eu ficava ali enchendo a paciência. Literalmente. E eu aprendi tudo. Eu vi tudo. Sem ter que me forçar a aprender. Eu observava tudo. Eu vejo os padrões de acupuntura, eu vejo os elementos, o yin e o yang, por toda a minha vida. E eu nunca fui na China. Não. Mas eu vi isso por toda a minha vida. E uma coisa que eu percebi foi que, quando você criou o spa mental, que era focado na mente, quando você trouxe essa ideia de mente, e você levava as pessoas na mente pelo corpo, e era por isso que o spa ele era focado em tantas coisas, atividades pelo corpo, né? Terapias e etc. Eu via que as pessoas aproveitavam, elas conseguiam enxergar uma vida além do estresse, elas conseguiam enxergar uma
prosperidade. Elas nem falavam de prosperidade, elas falavam de bem-estar. Bem-estar. E no anos 2000 era bem-estar, não era prosperidade. Hoje é prosperidade, É. tá? Era wellness. Wellness. Então, o wellness era o objetivo principal. Não tinha ansiedade, Nossa, como falavam essa palavra? era estresse. O estresse que dava, que hoje em dia a palavra nova é ansiedade, mas antigamente era isso que falava. Mas só se falavam nisso. E eu percebi o seguinte, as pessoas mudavam, mas não sabiam por que mudavam. E elas tinham objetivos pequenos. Elas tinham objetivos de ser uma válvula de escape e não um lifestyle. É. Então, quando eu cresci... Exatamente. Era uma válvula de escape. válvula de escape. E pode perguntar para pessoas muito bem-sucedidas daquela época, elas tinham essa mentalidade de eu preciso de uma válvula de escape para eu suportar o estresse diário. Era isso que eles pensavam. Era. Como eu cresci dentro disso e eu fui vendo isso tudo acontecer, eu não precisei raciocinar para isso. O que eu pensei? Nós precisamos de uma forma de mudar mais rápido, mais imediato. E aí eu fui estudar as frequências musicais e fui estudar as frequências usando a música. E aí eu virei e falei assim, beleza, agora que eu já sei fazer isso, a gente precisa ensinar a pessoa por que ela está indo para isso. Para que você pare de buscar a válvula de escape e você comece a se sentir confortável na sua pele. Para que você tenha objetivos grandiosos e você se sinta bem com isso, motivado por isso, na prosperidade de verdade. Não apenas o bem-estar. Sim. O bem-estar como ferramenta da prosperidade. Porque o dinheiro nunca será um problema. Nunca. Uma vez que você entra no bem-estar, o dinheiro já deixa de ser um problema. Imediatamente. Mas e aí? O que tem mais além? O que vai além? São os seus sonhos. O que vai além? É você viver coisas que você nunca imaginou que eram possíveis. É você não enxergar nem mais a sua idade, porque tudo é possível. É você perder os limites e você alcançar tudo. Tudo é tudo. Quero isso? Tem. Quero aquilo? Vamos. Quero isso aqui? Tem. É você estar amplamente satisfeito nas suas experiências. É você ver tudo na sua vida funcionando. E você enxergar esse lado o tempo todo. Sem precisar se forçar. Então, esse é o objetivo principal. Isso é prosperidade de verdade. 1 milhão, 2 milhões, 3 milhões, isso é parte do processo. É muito bom, mas é parte do processo. Experiência de tudo isso é bom demais e é parte do processo. Família funcionando é uma delícia e é parte do processo. Eu costumo dizer que todo mundo busca segurança, seja segurança financeira, segurança emocional, segurança física, segurança emocional no caso do pessoal, né? Só há uma forma de você ter segurança, crescimento. Fora isso, você não tem. Se você tiver o seu crescimento financeiro, você vai ter as outras seguranças. Se você tiver o seu crescimento emocional, e o que eu digo do crescimento emocional é o seguinte, você tem aí mais ou menos 80, vamos dizer em média, 80, hoje em dia está indo para 90, de média. Mas será que sua vida só vai ser de 25 a 35? Entende? Porque a partir dali você já existe um outro mundo crescendo. E você está dentro dele. Para mim, o que me move hoje não é a mesma coisa que move ela. Uhum. O que me move hoje é conseguir estar ativa em mundos que não são meus mais. É não me sentir obsoleta, porque para um agitador se sentir obsoleto seria ridículo, abominável. É conseguir conseguir caminhar adiante. Então, é você conseguir ver beleza que não seja só quando você tinha 25 anos, 30 anos. Porque senão começa aquela fase chata. A geração de hoje é assim, a geração de hoje não faz nada. A geração de hoje está perdida. Gente, meu avô falava isso para a minha geração. Que a geração de hoje, ele falava que era um absurdo as mulheres irem de biquíni para a praia. Porque na geração dele, isso era impossível. E
as pessoas que se incomodavam com isso são as mesmas que hoje estão falando a mesma coisa. Isso, para mim, é terrível, sabe? Ou seja, você tem uma longa caminhada, uma montando, uma exercendo, uma pequena parte exercendo e a outra reclamando. Entende? E eu acho que a evolução, a liberdade, é você ter a parte do crescimento que você tem que ter, a parte do que você exerce, que é a parte aí de 25 anos a 40 anos, muito bem, e depois você continuar crescendo. Talvez não no mesmo ritmo que antes, mas você conseguir adaptar e você continuar crescendo. Porque aí você continua se sentindo merecimento, você continua se sentindo poder, você continua se sentindo útil. Do que você chegar lá na frente com 60, 65 e começar a se sentir inútil. Tem muita gente vivendo assim. Uhum. Porque trabalhou somente a válvula de escape. Não trabalhou a prosperidade, o crescimento. Eu queria dar um exemplo, mas a gente não tem, né, a figura não tá, do... Não, a figura do diamante. Eu queria dar um exemplo. Tá, faz o seguinte, imagina o diamante. Só pra fechar aqui. Ele pode botar. Ah, você põe a figura de... Olha, Isso! já tá aí. Show, tá? Olha o diamante, como é que ele é. Na verdade, o diamante é a pedra, né? No caso aqui, o que a gente está vendo é o formato do brilhante. O nome disso é brilhante, na verdade. Essa lapidação. Quando eles vão fazer essa lapidação, eles tentam trazer mais o brilho do diamante, tá? Então, é uma lapidação diferente e que perde-se muito da pedra, porque você precisa criar uma estrutura para que ela traia mais brilho. Porque o diamante na natureza não é assim. Tá? Não, é bruto, né? Ele não tem Muitas pessoas acham que o diamante ele vai ter mais brilho se a gema dele for maior. A gema é essa parte de cima, tá? Mas a gema maior nem sempre traz o brilho do diamante. O que traz o brilho, e eu escutei isso de uma pessoa especialista em diamantes, que me explicou, é a profundidade do diamante. É isso que vai fazer a luz refletir mais. Não é o tamanho ali de cima. Não é o que você vê. É o que você não vê, que é a profundidade. O diamante, ele tem várias facetas. Ele não é... Porque, olha só, você pode lapidar a pedra do diamante, ela toda lisa. Você pode fazer isso. Mas isso não vai trazer a figura de diamante que você espera, nem o brilho. Você precisa das várias facetas do diamante para que ela tenha esse brilho. Então, dali, do próprio arquétipo, nós já tiramos vários ensinamentos. A tua profundidade define o tamanho do brilho que você tem. E o teu brilho está referente ao teu valor. Aquele que brilha mais, vale mais. Aquele que está preocupado só com o que está aparecendo, não tem tanto brilho assim. E todo mundo está vendo. Ele pode até achar que não, mas está todo mundo vendo. A profundidade é extremamente importante para isso acontecer. Então, você precisa ter a informação profunda. E por que ele tem brilho? Porque ele tem várias facetas. Ele consegue refletir em várias facetas. Então, mesmo que uma das facetas não esteja sendo iluminada, as outras vão pegar um pedaço do brilho. E aí ele divide. A minha pergunta é, você tem uma faceta só ou você tem várias? Você tem uma qualidade só ou você tem várias? Você faz a mesma coisa na sua vida do início ao fim? Ou você muda, vai para cá, vai para lá, aprende, vai para um lado, vai para o outro? O quanto você consegue ser um diamante? O quanto você consegue trazer brilho para todas as situações? O quanto você consegue... Porque, olha só, não vem me dizer que capacidade você não tem, não. Tem 4.000 vidas envolvidas dentro da tua criação. Então, tem experiência pra caramba ali dentro. Tem faceta pra caramba. O que você tá preocupado que isso não tá aparecendo? Porque tá focando só no problema. Exato. Você não vai ter brilho focando na escuridão. Não vai. E outra coisa muito importante, já que a gente está falando de diamantes. Sabe uma das coisas que as pessoas usam para descobrir se o diamante é de verdade ou é falso? Não.
Existem pessoas que são especialistas, né? Só de bater o olho já entendem. Não tô falando dessas pessoas. As pessoas veem o que tá acompanhando o diamante. Tá? O diamante é uma pedra muito nobre. Então, o que acompanha ela tem que ser nobre também. Normalmente é ouro. Ou ouro branco, ou ouro amarelo. Como é que tá o ambiente que você tá passando mais tempo? Com quem você anda? Qual o teu networking? Aonde você escolhe se divertir? Aonde você investe se divertir? Aonde você se aprimora? Como é que é o ambiente? O que te acompanha? Exatamente. Quer ser reconhecido como diamante, mas não está preocupado com o que te acompanha? Com o que está junto? Com o teu ambiente? Com as pessoas que você fala? Como é que fica? Uma das formas de reconhecer o diamante é descobrir o que está junto. Aí você sabe, porque ninguém põe um diamante acompanhado latão, né? no latão, acompanhado de um material que não seja nobre. Até o local que ele fica na loja é nobre. Até o local que ele fica é nobre. Então a minha pergunta é: como é que tá o seu lado? E é com isso que eu quero terminar. Todas as informações já existem ali. Só de olhar o diamante, aquele diamante que estava ali, ele já te passa a mensagem. Ele já te diz tudo. Agora, você estava vendo ou você precisou de alguém para te contar? Agora, esse alguém que te contou, eu, ela, você sabe os nossos ambientes? Você sabe aonde a gente passa mais tempo? Você sabe os mentores dela, os meus? Aonde nós estudamos? Aonde nós aprimoramos há anos? Então, você vai começar a descobrir no Clube da Prosperidade. Gente, esse é mais um podcast Pirates House. Um dia eu vou trazer a história da Pirates House e vou fazer uma Pirates House. Pois é. Vou trazer. Pretendo fazer isso, de repente, ainda em dezembro ou já no início de janeiro, porque, na verdade, nosso ano só muda mesmo em fevereiro, né? É. Então, aqui é mais uma série de comemorações normais. Fazer mesmo. Já estou planejando isso. Imagino que vocês venham a gostar. Tem gente que me conhece desde essa época. Desde essa época. Ruben, Moni, Vilma, todos eles. Então, eles vão gostar muito. Provavelmente vão até falar no chat: poxa, Carol, por que você não está fazendo? Vou fazer, já estou prometendo. E vocês vão enlouquecer. Pessoal, vejo vocês, então, aqui no podcast. Vejo vocês no Instagram e vejo vocês no Clube da Prosperidade. Tchau, tchau.